Olá pessoal, iremos tratar na videoaula de hoje sobre simuladores. O simulador apresentado hoje será o SOSIM, Simulador para o Ensino de Sistemas Operacionais. O simulador já se encontra na página da disciplina. Para aqueles que ainda não fizeram download, façam, que nós iremos utilizá-lo para resolver a próxima lista de exercícios. Então vamos startar o simulador. Quando o simulador aparecer, 4 janelas serão exibidas. A janela de console, a janela de gerência de processos, a janela de gerência do processador e a janela de gerência de memória. Nós não iremos falar nada de gerência de memória hoje, pois iremos ter uma videoaula futura para tratar das questões de gerência de memória. Então vamos fechá-la. Nosso interesse hoje é na parte de processos. Na janela de console, nós poderemos alterar alguns parâmetros da ferramenta no quesito de memória e no quesito do processador. Podemos definir aqui qual política de escalonamento que iremos utilizar. Temos disponíveis 4 políticas: a circular com prioridades estáticas, com prioridades dinâmicas e escalonamento por prioridades. No menu Janelas, poderemos ocultar ou exibir a visualização de uma janela específica. A janela Arquivo de Paginação também é relacionado com memória, que nós não iremos tratar hoje. Então vamos ver aqui, conhecer mais 2 janelas, a janela de Estatística e a janela de Log. A janela de Log, ela permite que possamos acompanhar todos os eventos que estão ocorrendo no simulador. E a janela de Estatística nos dá uma visão geral do funcionamento do simulador e permite que possamos acompanhar os principais indicadores de desempenho dos módulos de gerência de processador e de memória. Voltando para as 3 que é nosso interesse, a janela de processador permite que visualizemos os estados dos processos que foram criados e também podemos dar uma dinâmica maior na ferramenta através das barras aqui na parte inferior, aumentando ou diminuindo o tempo de espera de um processo, a fatia de tempo que esse processo fica ocupando a CPU e também da frequência que a CPU executa. Temos aqui a fila de pronto. A numeração aqui ao lado é a prioridade do processo. Lembrando que a ferramenta trabalha da seguinte forma: o processo que possuir o menor valor para a prioridade é o processo menos prioritário. Aquele que possuir o maior valor será o processo mais prioritário. Como podemos observar, podemos criar até 16 processos na ferramenta, sendo o 15 o processo que tiver a prioridade 15, aquele mais prioritário em relação aos demais. O processo, quando ele está no estado de execução, ele irá aparecer nessa região. Caso tenhamos processos que executam operações de I/O, de entrada e saída, esse, por sua vez, irá aparecer em algum momento nessa região, para aguardar a interrupção, o tempo de interrupção, e assim poder voltar a ser executado. O que vai definir o tempo com que ele fica aguardando a interrupção será essa
barra aqui. Então, quanto maior será o tempo de espera. Quanto menor, mais rápido ele vai sair da fila de espera para ser executado novamente. Processos que foram suspensos irão aparecer aqui na frente da palavrinha aqui sus. A janela de gerência de processo permite que criemos nossos processos, além de definir prioridades, quantidades, tipos do processo. Então, para criarmos nosso primeiro processo, acionamos o botão Criar. Será aberta a janela de criação de processo, onde definiremos a prioridade do processo, o limite de frames desse processo, o tipo desse processo e quantos processos terão essas características. Se você tiver que criar, por exemplo, 3 processos que têm a mesma prioridade e que é do mesmo tipo e vai ter o mesmo limite de frames, você define e apenas altera a quantidade de processos. Vamos criar aqui 2 processos que são do tipo CPU bound, ou seja, não executam nenhuma operação de I/O, que tem a mesma prioridade 0, com a mesma quantidade de frames, 5. Clicamos no botão Criar. Automaticamente, o processo ele já começa a simulação já começa a ser executada. Então, temos aqui na fila de pronto 2 processos que têm a mesma prioridade. Observem que ambos aparecem aqui no 0. O próprio simulador ele já atribui uma cor para identificar cada processo. O processo que estiver em execução ele irá aparecer nessa região. Como ambos são do tipo CPU bound, eles não têm operações de I/O, então não irão aparecer aqui. Bem, na janela de processo, de gerência de processo, poderemos suspender um processo, suspender a sua execução. Automaticamente o processo ele é colocado aqui ao lado. Poderemos fazer com que ele volte a ser executado. Então você seleciona o processo clicando nele e clicando em seguida no botão prosseguir. Então ele volta a ser executado. Observem que aqui ele mostra o estado do processo. Pronto, executando, pronto. Podemos finalizar o processo. Para isso, selecionamos o processo clicando nele. Em seguida, acionando o botão finalizar. O processo automaticamente será finalizado. Podemos também alterar a prioridade de um processo. Seleciona o processo, clica no botão prioridade. E aí atribuímos um novo valor para a prioridade, 2. Observem que o processo saiu da fila de pronto do índice de prioridade 0 para o índice 2, que é a prioridade do processo agora. Vamos criar um outro processo, CPU bound, prioridade 0. Observe que sempre quem entra primeiro para ser executado é o processo vermelho, pois ele tem a maior prioridade em relação ao processo amarelo. Vamos deixar ambos com a mesma prioridade, para que possam ser executados. Então, podemos aqui definir o tempo que o processo vai ficar ocupando a CPU. Então, ele fica uma fatia de tempo executando, depois ele sai e entra o segundo processo. Bem, essa é a forma de criarmos processos, suspender um processo, liberar o processo para execução, finalizar o processo e fazer o seu acompanhamento. Vamos verificar aqui a janela de estatística para ver o que está acontecendo. Observem aqui que ele traz aqui algumas informações do processo, estado atual, a quantidade de memória que está sendo utilizada, os estados de espera, a média, taxa de utilização da CPU, throughput,
quantidade de processos executados por segundo, tempo total despendido pela CPU, a quantidade de processos, o horário que iniciou a simulação, o tempo que decorreu dessa simulação. Na janela de log, falado inicialmente, que traz as características dos eventos que estão ocorrendo no simulador, podemos verificar a troca de contexto de pronto para executando e executando para pronto. Observem. Identificados pela cor do processo. Então, tudo que ocorreu dos processos. O primeiro que criamos, que finalizamos. Bem, pessoal. Ficamos por aqui nesta primeira videoaula de apresentação do simulador SOLSIM. No caso de dúvidas, postem no fórum, lá no ambiente, as dúvidas de vocês para que possamos saná-las. Lembro que é de extrema importância a realização das atividades virtuais, pois fazem parte de 30% da nota. Até a próxima aula. Abraço.